Olá pessoal, aqui é o Marcos Simões, professor e psicanalista da IPC, e hoje nós vamos falar de mais uma regra básica que é a atenção flutuante. Por que a atenção flutuante é tão importante dentro do sete analítico? Por que será que nós precisamos estar cada vez mais conectados com aquele conteúdo que o analisando vai trazendo? Então é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando a gente fala da atenção flutuante, a gente fala de deixar os nossos pensamentos, as nossas crenças ou o que for aquilo que está passando pela nossa mente naquele momento, quando o analisando está trazendo o seu conteúdo. Então nós precisamos cada vez mais estarmos conectados com a história, conectados com o material, conectados com tudo aquilo que o analisando quer trazer naquele momento. Isso vai nos ajudar a entender o que vem depois, o que o analisando de fato está trazendo do seu inconsciente. Para isso, nós precisamos calar a nossa mente, nós precisamos estar cada vez mais ligados àquela história para poder construir uma análise, construir uma interpretação e, de fato, movimentarmos dentro do sete analítico a provocação, movimentarmos ali o questionamento, as próprias reflexões do analisando. Então a gente precisa se desconectar das nossas questões, se desconectar dos nossos pensamentos para que possamos receber o conteúdo que o próprio analisando está trazendo. Afinal, a comunicação sempre tem aquele que fala e aquele que escuta. Então, se a gente conecta a atenção flutuante com outra regra básica, que é a associação livre, a gente sempre vai ter essa questão. O analisando fala livremente, ele traz seu conteúdo de forma livre, traz seu conteúdo de forma a não ter julgamentos e críticas. Só que do outro lado, nós temos o analista que precisa escutar livremente. O analista precisa estar livre dos seus pensamentos para que a atenção possa estar voltada para o analisando. É como se mantivesse um foco maior em tudo aquilo que o analisando quer apresentar. Dar aquele espaço e aquele momento e aquela oportunidade para que o analisando fale dos seus conteúdos, fale das suas questões. A atenção flutuante ela precisa ser exercitada. Nós precisamos exercitar. E como é que a gente faz isso? Dentro do sete analítico. Mas e quando eu ainda não estou atuando com psicanálise? Nós precisamos exercitar no nosso dia a dia, escutarmos mais o que as pessoas falam, escutarmos mais aquilo que elas querem apresentar, mas apenas como exercício. Dentro do sete analítico, é muito difícil a gente manter a atenção totalmente voltada para o analisando 100% do tempo. Sempre vamos ter pensamentos e reflexões que vão fazer com que a gente divague por alguns instantes. Mas é fundamental a gente manter esse exercício e cada vez mais ir aprimorando a nossa atenção para que a gente possa de fato ter a interpretação, ter a análise e entender o que está por trás de todo aquele conteúdo que o analisando está depositando no analista. Quando a gente fala de uma linha lacaniana, a gente vai falar dessa atenção de uma forma linguística. Nós precisamos interpretar na nossa mente de uma forma linguística, principalmente quando nós falamos no nosso inconsciente, para que a gente possa fomentar o questionar, fomentar a reflexão do analisando. Quando a gente fala de uma forma mais freudiana, a gente vai entrar no aspecto de compreender a história, de montar a história para poder trazer a análise, trazer a interpretação com o analisando. Então, de qualquer forma, a atenção flutuante está muito conectada à arte da escutatória. Nós precisamos escutar mais para que a gente possa compreender o que o analisando de fato quer falar, principalmente quando tange informações do seu inconsciente. As informações que o analisando traz, na maioria das vezes, são conscientes, mas quando nós mantemos uma atenção, um foco naquilo que o analisando está trazendo, a gente começa a entender, por exemplo, seus atos falhos. Começamos a entender a história que ele está montando e começamos a entender também todo aquele conteúdo que o seu ego não consegue segurar e de fato escapa. É a partir desses pontos, é a partir da análise, é a partir da interpretação dos sonhos que nós começamos então a ter uma análise de fato com bastante atenção.
Exercite a sua atenção, exercite essa questão de estar atento a tudo que o analisando está trazendo. E para isso não é a neutralidade, mas sim voltar-se para o analisando. Quanto mais nós deixamos os nossos pensamentos de lado, as nossas reflexões de lado, mais nós damos espaço para que o analisando possa trazer o seu conteúdo e nós recebemos esse conteúdo. Então, o analisando ele tem a forma de se pronunciar livremente. A associação livre vem da fala, o analisando precisa falar. Só que do outro lado nós temos o analista. O analista precisa escutar livremente. E para escutar livremente precisamos nos isentar dos nossos pensamentos. Precisamos manter a atenção flutuante, a atenção que navega pelos conteúdos que o próprio analisando está trazendo. Para entender mais, vamos nos aprimorar a arte da escutatória. Aqui foi Marcos Simões, professor e psicanalista da IPC, trazendo um novo conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima.